Mas é querido da casa, né? Saraiva, que está sempre aqui conosco. Agora fazia um tempinho que não vinha, né, Saraiva? A barba ficou até branca, gente. Tomei um susto quando eu olhei esse menino hoje com barba branca. Boa noite a todos, boa noite a todas. Em nome da Djanira, do Marcelo Turra, eu saúdo todos os diretores, a presidência da casa, os trabalhadores. Em nome do meu amigo Valde, está ali sempre quietinho ali na casinha da informática, da tecnologia. Eu saúdo também todos os frequentadores, entusiastas, e todas as pessoas que aqui nesse momento, assim como eu, sentem muito bem acolhidos e abraçados por essa casa. Tanto que na hora que eu cheguei, de Janeiro olhou para mim e falou: olha como é que é a intimidade. Janeiro olhou para mim e falou assim: gente, o que é isso no seu rosto? Eu pensei que fosse um bicho, alguma coisa. Barba branca, Saraiva. Eu falei: gente do céu. Olha, Janeiro, o negócio está indo com mais velocidade que eu imagino. O cabelo foi embora, agora a barba está branca. Enfim, estamos aqui nesse clima amistoso, é uma casa muito querida no meu coração. A minha esposa veio comigo, a minha filha mais nova, a Nina, também. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema Jesus, um Cristo muito humano. E é sobretudo nesse momento em que o mundo vive reviravoltas, guerras, disputas políticas, sociais, políticas econômicas, muito difíceis de serem aceitas, num mundo ainda tão desigual, num mundo ainda tão visceral, numa cidade como Cabo Frio, como Macaé, como todas as outras, aonde o crime organizado se apresenta mais organizado do que o Estado, aonde a corrupção parece que se entranha cada vez mais nos âmbitos das instituições democráticas, parecendo não ter fim, o prenúncio de que o mundo ainda vai de mal a pior. Mas resgatando e revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o filho de Davi, o rei dos judeus, ou então o príncipe da paz, nós começamos ou tentamos nos reorganizar, trazendo à tona tudo aquilo que a humanidade colocou como entulho em cima dos ensinamentos mais singelos, mais impressionantes, mais esclarecedores para cada um de nós, que é justamente a vida, os ensinamentos, mas sobretudo o dia a dia de Jesus em nossas vidas. O dia a dia de Jesus em nossas vidas. Porque muitas vezes a religião parece nos afastar do Cristo. Muitas religiões tradicionais de muitos séculos pareciam afastar as pessoas, o movimento religioso, o movimento das cidades, das sociedades, de um Cristo que na realidade dialoga com tudo aquilo que carregamos dentro de nós, mas muitas vezes essas religiões contemplavam um Cristo que estava preso na parede, crucificado numa parede fria e gelada das grandes catedrais, das grandes igrejas, dos grandes templos espirituais. Mas Kardec resgata um Cristo que está totalmente alinhado com os nossos corações, e como um revolucionário, ele retira Jesus da cruz, coloca Jesus dentro de nossos corações e nos apresenta como um amigo indivisível às nossas almas. E é por isso que estamos aqui, atrás desse amigo que nos contempla a vida no dia a dia, atrás desse companheiro que conhece todas as nossas dificuldades,
todos os nossos sonhos e toda a esperança que um dia morreu pelo caminho, mas toda aquela esperança que um dia contemplará a vitória, contemplará a chegada naqueles locais onde a nossa alma insiste em desaguar, insiste em lutar, insiste em percorrer caminhos e estradas tão difíceis para nossas vidas, mas que existe um Cristo que não nos deixa apagar a esperança, que não nos deixa apagar a certeza que somos viajores do universo, somos filhos de um Pai celestial que é bom a toda hora, somos viajores do infinito, somos centelhas divinas e somos ovelhas de um só rebanho, de um só pastor e de uma só comunidade. A comunidade universal, a comunidade que nos chama a contemplar o dia a dia nas suas mais difíceis contemporaneidades, na sua mais difícil interpretação do dia a dia, porque as interpretações que muitos de nós fizemos ao longo do tempo fez com que os ensinamentos de Jesus, os seus exemplos, a sua vida, o seu cotidiano desaparecesse como poeira diante dos nossos olhos. Foram refletidos, interpretados, muitas vezes ao bel prazer de cada um que olhou ou que tentou pelo menos se debruçar sobre os seus ensinamentos. Jesus nasce naquela época num conflito político militar muito difícil. O Império Romano tinha invadido Israel, impôs política, impôs economia, religiosidade, impôs militarismo a uma comunidade, a um país, a vilarejos que tinham a sua própria cultura, que carregavam suas próprias esperanças, que interpretavam aquelas pessoas ou aquele Messias que viria salvar todos, para que pudessem levar a todos numa terra prometida, que não era somente aquilo que os olhos da terra podiam ver, mas sim aquilo que os olhos da alma podiam contemplar. Então, aquelas comunidades, aquelas pessoas que eram os interlocutores de um Messias que viria, de um Cristo que iria se colocar como Salvador de uma pátria, cada uma daquelas comunidades interpretavam um Cristo a seu bel prazer. Aliás, a palavra Cristo vem de Christos, do grego Christos, ungido, que foi reinterpretado do aramaico Christos, Messias, ungido. E naquele momento Jesus tinha alguns interlocutores. Os fariseus, por exemplo, eram uma organização política religiosa que esperava um Messias que iria resgatar tudo aquilo que era legalista, tudo aquilo que poderia ser ritualizado, a pureza doutrinária, tudo aquilo que eles contemplavam como sendo correto para que as pessoas pudessem imaginar que existia ali uma organização religiosa capaz de sustentar e levar a população, levar Israel, levar todo o mundo de acordo com as características que eles interpretavam Jesus. Os saduceus, que também eram uma organização do templo de Jerusalém, viam Jesus não como um Messias que iria revolucionar a terra, porque eles estavam mais preocupados na manutenção daquilo que eles já tinham, na manutenção daquele poder que já estava em suas mãos, mas eles esperavam sim um Cristo, um Messias que pudessem, além de resgatar aquilo que eles acreditavam, mas de colocar mais poder na mão daqueles homens que acreditavam ser condutores da sociedade, porque eram puros de coração. Diziam eles. E qualquer semelhança aos dias de hoje, ao nosso movimento religioso, talvez não seja mera coincidência. Talvez não seja. Porque eu conheço um monte de espírita fariseu, saduceu, essênio, zelote. Tinha os zelotes. Os zelotes eram uma organização revolucionária que queriam pegar em armas para poder fazer uma revolução política, tomar o poder de Israel, tomar o trono de Herodes e poder tocar a vida social daquela comunidade.
Então percebam, de acordo com a interpretação, uma postura de vida para cada grupo organizado. E o que Jesus faz para tentar desmistificar essas interpretações? Ele mesmo se apresenta. Nos conta Humberto de Campos no livro Boa Nova. E quem quiser ler, eu recomendo. No capítulo 3, primeiras pregações. Humberto de Campos diz que nos primeiros meses dos anos 30, Jesus estava sentado em frente ao grande templo de Jerusalém. E ali, alguns pensadores ociosos e alguns profetas daquela época, e até mesmo alguns fariseus, estavam ali, uns sacerdotes, e alguns olharam para Jesus, não chamou muita atenção, eles foram embora, mas um em especial, chamado Hanã, que depois viera a ser o juiz inclemente da sua causa, foi chamado a atenção pelo olhar lúcido, doce de Jesus. Aquele magnetismo era diferente de tudo aquilo que ele já tinha visto naquelas redondezas. E ele foi até Jesus. Chegando a Jesus, ele perguntou: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus responde: busco a construção ou a implantação do reino de Deus aqui na terra. E o sacerdote, abismado com aquela resposta, pergunta: mas reino de Deus em tuas mãos? Acaso sabes o que é isso, Galileu? Hanã ficou impressionado com a resposta, mas muito incomodado, porque um homem simples, um homem do povo, com vestimentas simples, de olhar lúcido, de semblante singular e de uma característica incomum naquela época, a lucidez diante a tantas loucuras que aconteciam naquela época. Mas aquele homem estava intrigado com Jesus. E Jesus responde: reino de Deus em tuas mãos? Pergunta Hanã. E Jesus responde: esse reino é obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com quem contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido, ilustre, para auxiliar-te na execução dos teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte. Certamente que esse representará o material da tua edificação. Entretanto, propõe-te realizar uma obra divina, e já viste uma estátua perfeita com fragmentos de lama? Jesus captou o som, a ironia de Hanã, e respondeu: sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore é mais puro e formoso que o sentimento, e nenhum cinzel é mais eficaz do que o da boa vontade. Cinzel é aquele instrumento que faz para a gente, moldurar o mármore. Olha só que resposta. Nenhum mármore é mais belo, formoso, é mais perfeito que a do sentimento. E nenhum cinzel é mais eficaz do que o da boa vontade. E o sacerdote replicou-lhe, impressionado com a resposta firme e inteligente: conheces Roma ou Atenas? Eu conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tens ciências do código da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade do meu Pai, que está nos céus. E naquele momento, Hanã ficou com tanta raiva, deu as costas e foi para a Torre Antônia, desesperado, porque não tinha mais como conversar com aquele homem. Então Jesus se apresenta. E percebam que as respostas de Jesus dão a resposta que Hanã queria, ou que ele não queria ouvir. Quando ele pergunta
se ele tinha apoio de algum príncipe ilustre, ele estava preocupado com os zelotes, porque os zelotes estavam se articulando com outros reinos para trazer exército e poder tirar aqueles fariseus do poder e poder tirar o sinédrio do eixo central da sociedade. Mas quando ele pergunta se Jesus conhece Roma ou Atenas, ele preocupado com os saduceus, porque tinha um alinhamento com a Grécia, tinha um alinhamento com o pensamento antigo, tinha um alinhamento com Roma. E quando ele pergunta se Jesus conhece a corte provincial e os códigos da lei, ele está preocupado com os fariseus. Será que Jesus está ali amando de quem? Aquele homem tão importante, inteligente, simples, sagaz. Mas Jesus se apresenta e diz que vem em nome do Pai, que vem em nome de Deus. Porque como nos diz João no capítulo 1 do seu evangelho, no princípio era o Verbo. E ele estava com, e o Verbo era Deus, e ele estava com Deus. Ele, Jesus. E mais à frente, no capítulo 1, versículo 14, João fala assim: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Tabernaculou, esse é o verbo. Tabernacular naquela época é armar tenda. Então Jesus, as tendas, o tabernáculo, era aquelas, quando o povo hebreu, junto com Moisés, ficou os 40 anos peregrinando pelo deserto até a terra prometida, para poder contemplar a Deus, para poder observar a Deus, para poder dar regência a Deus em suas vidas, eles armavam tendas, eram peregrinos, armavam tendas, tabernáculos, e ali conviviam, partiam o pão, bebiam juntos, confraternizavam, operavam sua vida no dia a dia. Então, quando diz que Jesus tabernaculou com nós, é porque Jesus armou a sua tenda e veio viver com a gente, junto de nós no dia a dia. É por isso que Jesus escolheu por conta própria. E quem já leu o livro O Caminho da Luz, e quem se debruçou sobre os ensinamentos de Jesus, sobre tudo aquilo que ele viveu, que ele passou, entende por que Jesus escolheu nascer numa região empobrecida, numa região de homens e mulheres simples, na periferia de Israel, numa pequena aldeia, na Galileia, um homem simples, com a mãe simples, com um pai simples, com amigos simples, empobrecidos, mas cheios de vida, cheios de esperança, cheios de oportunidade íntima, de libertação interior, moral e ética, para uma época em que a corrupção, em que tudo aquilo que se via corrompia homens e mulheres. Jesus escolheu nascer e crescer e aprender com os homens e as mulheres mais simples. Jesus conviveu com camponeses, com donas de casa. Jesus conviveu com seu pai que era marceneiro. Jesus conviveu com prostitutas, com ladrões. Jesus conviveu com homens brancos, negros, escravizados, empobrecidos materialmente, e Jesus conviveu com homens e mulheres que queriam se libertar intimamente. Então ele conhecia a dor daquelas pessoas que perderam, por exemplo, as crianças que viviam órfãos nas ruas. Jesus conviveu com elas, porque um dia foi criança e viu e sentiu a dor daquelas crianças que perderam os seus pais no Império Romano. Jesus conviveu com mães solos que não tinham maridos, mas tinham que sustentar uma casa com 5, 6, 7 filhos, e não tinham como sobreviver, porque naquela época a educação era ruim, nem existia, não tinha saúde pública, não tinha transporte público, a maioria da população estava empobrecida e não sabia ler, não sabia escrever, eram homens e mulheres que pareciam não ter perspectivas de melhoras para suas vidas. Viviam em regiões que não tinham nada. E Jesus optou crescer com aquelas pessoas. E é preciso relembrar que quando ele tabernaculou, quando ele entrou no barco, quando ele quis estar aqui entre nós,
Ele sabia exatamente aonde estava pisando. Ele sabia exatamente quais eram as dores daquelas pessoas que viviam aqui e continuam vivendo com suas dores, que muitas vezes parecem até incuráveis. Jesus, antes de nascer, foi perseguido, porque disseram ao Império Romano que iria nascer o rei dos judeus. Maria e José teve que pegar o menino, ainda criança, e fugir para o Egito. Então Jesus foi exilado de sua terra, vivia como um estrangeiro em outro lugar. Então ele sabia a dor que é deixar a sua terra, ele sabia a dor que é deixar os seus para viver sendo perseguido fora do seu país, com medo, com fome, com frio, sem oportunidade. Então ele sabe e reconhece a dor daquelas pessoas que fogem de suas terras para viver em outras terras porque estão sendo perseguidos. E ao voltar para casa, ele encontra aqueles velhos amigos, aqueles velhos companheiros de estrada, e começa a organizar a vida, sabedor de cada passo que teria que dar. Quando ele veio, interpretou a vida diante de nós e nos mostrou os caminhos verdadeiros para que eu e vocês pudéssemos percorrer. Jesus não abriu mão de também ser alfinetado pela vida, de também ser muitas vezes massacrado pelo dia a dia, mas ele não perdeu o discernimento, nem a vontade de continuar caminhando em paz consigo mesmo, porque aconteça o que acontecer, Jesus nos mostra os caminhos diante de tantas dificuldades da nossa vida. Começou o seu ministério numa festa, numa boda de casamento, e muitos chamaram Jesus de glutão, de comilão, de beberrão, porque iniciaram ali o seu messianato, junto com seus amigos, transformou água em vinho, mas não porque ele queria fazer uma manifestação, entre aspas, milagrosa. Ele queria dizer para aquelas pessoas que Jesus caminha conosco na alegria e na tristeza. Ele transforma água em vinho porque ele quer fazer com que nós conservemos a alegria do nosso dia a dia. Ele se preocupa com as nossas atividades diárias. Ele quer estar conosco nas nossas festas, nas nossas manifestações. Ele quer, deseja estar conosco nas manifestações de alegria. Jesus estava na festa de casamento, mas Jesus também está no carnaval, no São João, na festa de aniversário. Jesus está nas manifestações culturais do boi pintadinho, de tudo aquilo que reúne pessoas, reúne alegria, reúne felicidade, porque o mundo já é muito duro e é difícil viver sem alegria, é difícil viver sem cultura, é difícil viver sem poder manifestar aquilo que está dentro de si. Então Jesus transforma a nossa água, que muitas vezes está parada, está empodrecida dentro de nós, em vinho da felicidade, que transforma o nosso meio, a nossa vida, o nosso pensamento, num lugar mais feliz para se viver, e quer contemplar com cada um de nós a alegria de sermos o que nós somos. Então Jesus está no abraço que Djanira me deu ali na frente e falou: meu filho, que barba branca é essa? Jesus está no convite que Marcelo Turra me fez por telefone, falando assim: Saraiva, eu tenho um convite irrecusável para você. Lá vai ser ótimo, tem pessoas perfeitas, são pessoas ótimas, que vivem na melhor cidade do Brasil. Eu falei: onde que é isso, gente? Falou em Cabo Frio, o trabalhador de Jesus. Falei: Marcelo, que coisa boa. Todo mundo ali, Saraiva, ninguém reclama. Saraiva, em Cabo Frio, todo mundo está vivendo bem. O salário é bom. Eu falei: gente, eu quero mudar para lá. Me contrata, Marcelo. Não tem mais lugar para ninguém. Aqui não cabe mais ninguém. Então, que Jesus quer morar em Cabo Frio.
Ele frequenta os trabalhadores de Jesus. Ele entra aqui todo dia e abre aquelas portas lá da frente, abre as portas daqui do salão, varre o salão com quem tem que varrer, bota água aonde tem que colocar, abre os livros, deixa a casa arejada, para que a gente possa estar aqui, confraternizando, num domingo qualquer, ou num domingo especial para qualquer um de nós, porque Jesus gosta disso, de felicidade e de gente. É disso que ele gosta. E a gente pode falar de um Jesus que foi criança. Eu trouxe a minha filha aqui, a Nina tem 5 anos. E acreditem, estou vendo aqui que a maioria de nós aqui um dia já foi criança. Ou a gente não lembra disso? Não lembra? Eu estou com 44, mas lembro de algumas coisas da minha infância. E eu quero dizer o seguinte, que toda vez que esse homem velho que está aqui balança, sabe quem é que me ajuda? Aquele menino que jogava bola de gude, que jogava bola na rua, que gostava de ir à praia, que brincava com seus amigos, que ia à rua descalço, sem camisa, andando pela rua. Toda vez que o adulto balança, é a criança que vem me ajudar, que vem dizer para mim, calma, que dentro de você existe esperança. E eu estou falando isso porque Jesus já foi criança. Jesus também alegrou os dias de Maria dentro da sua casa quando era criança. Ele adorava ver a mãe fazendo pão, o pai trabalhando na marcenaria. Jesus corria na rua com as crianças e cada gargalhada era como se uma semente de esperança e de harmonia pudesse ser plantada em cada coração daquelas pessoas que viviam com ele. Então Jesus está na manifestação das crianças, no culto do lar em nossas casas, no agrupamento familiar, nas ruas, nas famílias. Ele quer estar presente, ele só precisa ser convidado. Sem convidar, ele não vai entrar. É preciso, você não precisa gritar para o mundo abrir a janela e falar, Jesus vem. Não precisa fazer isso não. É só acreditar que ele vai chegar e vai iluminar a minha e a tua casa. Vai tirar tudo aquilo que não serve, vai retirar todas as imperfeições espirituais que nós mesmos projetamos no nosso lar, e através do culto no lar diariamente, ele vai interpretando, nós vamos interpretando a vida, e vamos vivendo com Jesus cada vez mais. Gente, a gente tem noção quantas famílias já foram salvas por conta do culto no lar? Ou quantas famílias se desfizeram por não fazerem um culto no lar? O evangelho no lar é Jesus lá em casa e lá na tua casa também. Mas Jesus, ele também entende o sofrimento de cada um de nós, porque caminhou a passos firmes até o Calvário. E cada chicotada que ele tomava, e foi levado à exaustão, era como que ele dissesse para cada um de nós, calma meu amigo, minha amiga, porque os passos difíceis e duros que os trabalhadores dessa terra têm que dar, é como se fosse cada chicotada que Jesus levou até a crucificação. Então ele entende a dificuldade que é viver nessa terra tão difícil, e ele sabe que a jornada de trabalho é dura, que a jornada de trabalho muitas vezes é desumana, e cobra da gente coisas inexplicáveis, sobretudo para um mundo extremamente machista, preconceituoso, em que encara a mulher de um jeito, o homem de outro, que vê uma pessoa preta de um jeito, uma pessoa preta de outro, branca de outro, que vê uma pessoa que é homossexual de um jeito, que é heterossexual do outro. Jesus não se preocupa com rótulos, Jesus se preocupa com sentimentos.
Ele não quer saber se a família é homoafetiva ou se é heteronormativa. Ele não quer saber que tipo de cor nós carregamos na nossa epiderme ou que tipo de relação socioeconômica nós trazemos no nosso nascimento. Ele quer saber o que nós estamos fazendo aqui nessa terra com o nosso corpo, com a nossa mente e com a vida que Deus nos deu. Porque tem um ditado popular que diz: quer cuidar da vida de alguém, compra uma tartaruga que vive muito tempo que vai cuidar dela. Então, Jesus vive as dificuldades, sabe da tua dificuldade e da minha, porque ele também passou. Ele também passou por isso. E ele um dia, passando pela Samaria, no pequeno vilarejo, no pequeno lugarejo, numa região qualquer da Samaria, encontrou uma mulher no poço de Jacó. E olha só que dificuldade que é essa história. Na época de Jesus, quem vivia em Jerusalém tinha preconceito das pessoas que viviam na Samaria, e vice-versa. Porque em Jerusalém existiam os puros, aqueles que não se deixaram corromper pelas culturas que ali passaram, babilônicos, essênios, enfim. E na Samaria, eles fizeram um culto que aproveitou o que tinha de melhor em cada coisa, então existia uma briga. Mas Jesus disse: eu preciso passar pela Samaria. E entrando na Samaria, encontrou uma mulher sentada, pegando água no poço de Jacó. Na época de Jesus era crime conversar com a mulher em particular. Em praça pública e em lugar aberto. Era crime. Olha como Jesus quebra paradigmas e exerce todo o seu poder ético e moral diante de uma sociedade tão preconceituosa. E aquela mulher era tida como uma mulher indesejável. Uma mulher com reputação difícil. E o que Jesus faz? Senta com ela e pede água para ela. E ela se espanta. Você quer que eu te sirva água? Sim. Além de você me servir água, eu quero te dizer que você vai ser portadora da mensagem da Boa Nova na Samaria. Então Jesus empoderou aquela mulher, dignificou aquela mulher, e pediu para que ela fosse a primeira mensageira, a primeira pessoa na Samaria a falar sobre a Boa Nova, a falar sobre o reino de Deus, a falar sobre o príncipe da paz que estava diante dela, oferecendo a água viva, que mata a sede eterna, e que quem bebe daquela água nunca mais tem sede. Então Jesus entende as nossas dificuldades, porque ele senta do nosso lado, abre o nosso poço e vai averiguar todas as nossas dificuldades dentro daquele poço. Que água parada é essa? Que água que eu vou servir para Jesus? Se Jesus me pedir água, que tipo de água eu vou oferecer? A água que ele está falando é do sentimento, aquela que transborda pela boca, aquela que transborda pelas palavras. Se a gente encontrar Jesus na rua, mas aqui, gente, não é encontrar aquele Jesus bonitinho que está na parede, naquele quadro pintadinho, não, tá? É encontrar Jesus numa pessoa que está em situação de rua, numa mulher que perdeu seu filho por bala perdida, numa mulher que perdeu seu filho por desnutrição, num pai que pensou em suicídio porque está desempregado, numa família que pensou em desistir porque existem pessoas na família que estão se drogando ou que estão se corrompendo através do mundo e aquilo que o mundo oferece. É encontrar Jesus nessas situações. Que tipo de água que a gente oferece? É dessa água que ele está falando. Não é nos ambientes limpinho, bonitinho, cheirosinho. A gente encontra Jesus, a gente dá tudo, dá tudo, passa papel passado e tudo que a gente tem para ele. Mas é outro tipo de interpretação que ele está nos pedindo. E ele conhece profundamente aquilo que eu vou dizer para ele. Ele sabe que aquilo que eu falar, eu sou escravo. E aquilo que eu calar, eu sou senhor.
Porque a língua revela o conteúdo do coração. Mas aquilo que eu consigo calar na minha alma é aquilo que eu já consegui me assenhorar. É aquilo que eu já consegui me adaptar. É aquilo que eu já capturei e daqui não sai mais. Se Jesus entra na hora que eu estou discutindo com minha esposa em casa, ele vai ficar horrorizado comigo. Ele vai falar, você é aquele palestrante lá que foi no trabalho de Jesus, e aqui? Você está falando assim com sua esposa? Aí se deixar ela falar, ferrou. Vou até pedir para ele, senhor, mas não pede para ela falar. Se pedir, vai ficar ruim para mim. Aí eu vou fazer igual o João Grilo, que teve que apelar para Maria Santíssima, lá no filme O Alto da Compadecida. Que na hora que o negócio estava ruim, ele apelou, valei-me minha senhora, mãe de Jesus. Ela aparece e faz todo o agrado para ele. Jesus, e aí a gente aqui já finalizando a nossa fala, Jesus, além de conhecer profundamente os caminhos que eu e você percorremos, ele sabe da dificuldade que carregamos em nosso coração. Assim como Pedro, que era um discípulo insistente, ele era intrigante, ele era duro de coração muitas vezes. E aquele mesmo Pedro que disse para Jesus que jamais iria permitir que ele fosse ao Calvário, que não iria permitir que ele fosse preso, que puxou a espada e cortou a orelha do soldado, que disse que nunca ia desistir dele, que não se afastaria. E Jesus disse, Pedro, acredita, se tu me seguires eu te levarei a lugares que você não gostaria de ir. E o que Pedro faz? Nega Jesus por 3 vezes, depois de ter dito isso tudo, prometeu tudo para ele, e negou a Jesus durante 3 vezes. E o que Jesus faz quando reencontra Pedro? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Claro que eu amo. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Aí quando Pedro estava indo embora, Pedro, tu me amas? E pronto. Tu me amas, Pedro? Ele deve ter ficado em dúvida, né? Eu na segunda já ia me tremer todinho. Amo, Senhor. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Como Jesus, como quem diz a cada um de nós, não interessa o erro que vocês cometeram. Vocês ainda são fiéis depositários da minha confiança. Não importa os erros em que nós estagiamos. Os nossos propósitos continuam os mesmos e Ele espera tudo de nós. Ele não nos obriga a nada, mas espera o melhor de cada um. Maria Madalena, uma das figuras mais impressionantes do Evangelho de Jesus. Uma mulher que era vista como que tinha uma vida indigna, que tinha vários amores. Era uma mulher liberta para a sua época. Era uma mulher assim, além do tempo. Interpretem como quiser. Maria Madalena é uma das figuras mais impressionantes do Evangelho de Jesus. Porque é uma mulher que foi perseguida pela sociedade, porque era malquista e muitas vezes era abolida em todos os lugares que entrava, e que os próprios discípulos não acreditavam muitas vezes naquilo que ela dizia. E o que é que Jesus faz? Transforma Maria numa discípula incrível. E deu a ela, depois do 3º dia, que foi a cruz, a mensagem mais importante do Evangelho de Jesus, é que Jesus venceu a morte. E ele diz, mulher, vai aos teus amigos, aos meus irmãos, aos meus discípulos, e diz que eu sobrevivi à morte. E ela encontra eles. E o que acontece? Ninguém acredita. E está escrito no Evangelho, porque aquilo que Maria dizia era coisa de mulher, parecia ser coisa de mulher.
porque naquela época a mulher não tinha voz. E o que ele viu? Empoderou Maria, e ela foi lá e fez o maior anúncio de todos os tempos. Jesus venceu a morte, estabeleceu novos princípios para nossas vidas. E nós podemos citar vários exemplos de discípulos que caminharam com Jesus e que ele transformou e nunca mais se desligaram desse excelentíssimo amigo enviado de Deus aqui na terra. Então, o que nós precisamos fazer nesse momento é observar que eu e você não estamos sozinhos, porque embora muitas vezes imaginemos que no silêncio de nossos quartos, quando nós estamos sozinhos, chorando, com raiva, com desespero, com falta de esperança ou com saudade de alguém, Jesus está ao nosso lado, enxugando as nossas lágrimas e sabendo que a saudade dói no peito, como um dia doeu a saudade de Marta e de Maria, quando o seu querido Lázaro parecia ter morrido diante dos seus olhos. Jesus também chorou naquele momento, mas não chorou porque não acreditava na vida espiritual, nem na vida eterna. Chorou porque sentiu a dor de Marta e de Maria, a dor da saudade, a dor que aperta o peito, a dor que faz com que a gente pareça querer desistir da vida. Então Jesus diz a cada um de nós: calma, meus filhos, tenham paciência, porque no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vocês podem vencer também. Jesus diz para cada um de nós que, embora a nossa vida pareça ser uma estrada interminável de dor e de sofrimento, Ele é a luz do mundo, Ele é a verdade que vai estabelecer os novos princípios, os novos paradigmas para a nossa existência, nos conclamando a um reino que existe de dentro para fora, que é formado de dentro para fora, que se transforma internamente num grande templo espiritual que ninguém é capaz de entrar sem o nosso consentimento. Existe dentro de nós o reino de Deus, que é regido por uma lei universal, em que Deus nos empoderou de ser donos, senhores de nós mesmos, dos nossos destinos, e que para isso Ele colocou ao nosso lado um mensageiro, um guia, um amigo indivisível, que vai conosco às estradas mais difíceis, pedregosas, espinhentas. Ele está conosco como quem nos diz: vai, filho, vai, meu amigo, eu não desistirei de você, porque não é apenas sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu, é sobre escalar e saber que o caminho te fortaleceu, é sobre ter amigo e também ter morada em outro coração, é sobre ter amigos em todas as situações, nos disse Ana Vilela. Essa música belíssima, que nos conclama a todo momento a perceber que existe um mundo que se desvenda além dos nossos olhos físicos, um mundo que se desvenda além do mundo material. Existe um mundo moral em que as nossas atitudes, as nossas frases, as nossas interpretações, os nossos estímulos dizem muito a respeito daquilo que nós queremos depois da vida. Qual é o sentido da minha e da sua vida? Nós já encontramos, já interpretamos, já colocamos em prática, porque é isso que Jesus vem nos oferecer, um sentido para a vida. A partir do momento que nós interpretamos e envolvemos a nossa vida nesse sentido, nunca mais a estrada será difícil, nunca mais a estrada será intransponível. A estrada será sempre uma oportunidade de alavancar nossas almas, alavancar nossos espíritos, transportar a nossa magnitude, os nossos espíritos imortais a patamares que nós nem imaginamos que conseguiremos chegar. Jesus é o guia nessa estrada escura, Jesus é o poste numa rua deserta, Jesus é o ombro amigo no momento difícil, Jesus é o abraço carinhoso no momento em que parece que o mundo desabou entre nós, Jesus é a palavra amiga quando eu ou vocês perderam os empregos e nós não acreditávamos que iríamos nos reerguer. Jesus é o abraço, a palavra amiga daquela mãe que perdeu o filho e parece que a dor invade o
peito e vai escancarar tudo aquilo que ela sente de dificuldade diante de um mundo que parece que não sente a sua dor, mas Jesus sente a dor daquela mãe e diz para que ela continue caminhando, porque é através dos seus ensinamentos em que cada um de nós vai recuperar a maneira de ver uma vida com mais oportunidades, com mais esperança e com mais desempenho espiritual diante de tantas coisas materiais que nos aglutinam o dia a dia. Jesus é um amigo que caminha conosco, é um companheiro que nos pergunta a cada dia: o que você quer da vida? O que você quer fazer com a sua vida? Independente da sua escolha, eu estarei com você em qualquer lugar. Porque Ele nos pergunta sobre a vida, porque é essa vida que nos foi dada para que nós possamos fazer da melhor maneira possível, ter o melhor desempenho possível e as melhores oportunidades para hoje e para o amanhã. E nos diria o poeta, para poder finalizar a noite de hoje, sobre as características que nos pede Jesus de interpretação sobre a vida, e ele nos pergunta, é como Jesus estivesse nos perguntando e querendo indagar a cada um de nós, diante da dificuldade, diante de todas as angústias que eu e você carregamos, como nós interpretamos a vida, e nos pergunta: e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração ou ela é uma doce ilusão? Mas e a vida? Ela é alegria ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é um tempo, é uma gota que nem dá um segundo. Há quem fale que é o divino mistério profundo, é o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Ele diz que a vida é viver, ele diz que a vida é prazer, ela diz que o melhor é sofrer e que amada não é e que o verbo é morrer. Eu só sei que confio na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou quiser ou vier, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita, e eu fico com a pureza da resposta das crianças: é a vida, é bonita e é bonita viver, e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, e isso não impede e nunca impedirá que nós repitamos: é a vida, é bonita e é bonita. Boa noite a todos. Depois essa puxada, né, para todos nós, né, muito bom, e a gente fica muito feliz. Por isso que a gente sente falta quando ele demora a vir a Cabo Frio. Tem que vir, né, gente? Macaé é aqui do lado. Mas é porque teve a pandemia também, né? Deu uma mexida na vida de todos nós. Nós só temos a agradecer, Saraiva. Muito obrigado mesmo, e vamos aguardá-lo em breve. Então, gente, nós, quem está aqui pela primeira vez, a nossa casa tem um passe individual. Nós pedimos a todos que tenham paciência. Quem vai tomar o passe, fique no seu lugar, porque ninguém mexe, que venha a pessoa lá de trás e venha para cá para frente, não. Se as pessoas daqui da frente vão tomar passe, elas vão ficar daqui, vão saindo, vão entrando ali na cabine, tem alguém ali chamando a quantidade das pessoas certas, e não tem necessidade de ninguém sair lá de trás para vir cá para frente, porque serão todos atendidos, já fomos até atendidos. Mas a gente gosta, como dizia o Beto, que foi o nosso presidente aqui na casa, uma pessoa muito especial na minha vida, ele dizia: o pessoal gosta da maquiagem, a maquiagem é o passe.
A gente ria beça com ele, porque né, a gente já está aqui, um ambiente desse, a gente sabe que está com Jesus, né? E a espiritualidade. Muito obrigada. Você agora vai fazer a prece de encerramento e vocês aguardem aí. Ah, esqueci. Senão vão puxar minha orelha. Ali tem o livraria, pechincha, bazar, biblioteca. Quem está aqui de primeira vez que não conhece, pode vir e ir lá atrás, a cantina. Eu esqueço às vezes de falar e chego lá e me dá um puxão de orelha. Então hoje está tudo certinho, falei tudo. A Saraiva agora vai fazer a nossa prece final. E agora, envolvidos pelo ambiente dessa casa, que possamos sentar de maneira confortável em nossas cadeiras, sentindo o ambiente espiritual que nos rodeia, a música suave que embala nossos pensamentos, a luz suave que oferece descanso aos nossos olhos, que possamos respirar profundamente, inspirando o ar, sentindo preencher todo o nosso pulmão e soltando devagar, oxigenando as nossas células, todo o nosso corpo, e pedindo a Jesus que nesse instante possa oferecer cada um de nós momentos íntimos com a sua natureza espiritual, que recaia sobre esse centro espírita pétalas de luz, alcançando nossos corpos materiais e pouco a pouco transformando em bem-estar os nossos espíritos, que muitas vezes precisam beber dessa fonte límpida. Jesus guia nossos passos até as nossas casas, nossas residências, nossos trabalhos. Permite, Mestre, que possamos sair daqui com as influências espirituais totalmente penetradas em nossa alma e contempladas pelo nosso espírito. Amplia, Senhor, a nossa visão espiritual num mundo ainda tão difícil. Permanece em nossa vida ainda quando nós pensemos que estamos só. Percorre o caminho conosco, Mestre. Não desiste da caminhada conosco, porque somos viajores que cansamos com o tempo e que precisamos de estímulos vindos de Ti para continuar essa jornada. Que os nossos guias espirituais tenham acesso às nossas almas, colocando em cada um de nós esses estímulos em nossa mente, em nossos corações, para que nós possamos sair daqui com a certeza que fomos visitados por Jesus no templo da alma e que Deus espera que nós caminhemos com Ele hoje, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus.